Muito bom dia, finalizando mais uma semana de aulas aqui no Liga 3i. Seja muito bem-vindo nessa sexta-feira. Tudo bem com você, Evelyn? Foi boa a semana? Sextou, né? Foi muito boa. Metas atingidas? Metas planejadas? Planejadas. Muito bem, né? Então tá bom, vamos lá. Eu espero que você, Mente Livre, tenha assistido todas as aulas dessa semana, já tenha organizado o seu planejamento, já tenha entendido onde que você tem que ter foco, como você chegar nas prioridades para que cada meta aconteça, que foram os temas aí das aulas anteriores aqui do Liga 3i dessa semana, que está tratando como você fazer um planejamento e atingir metas em 2025. E a aula de hoje vai fechar esse circuito todo aí falando sobre a clareza, sobre habilidades a desenvolver para você chegar nas metas que você tem aí pela frente, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, que ter o sucesso significando você conseguir realizar aquilo que você se propõe fazer, ou seja, então ter sucesso significa, não depende apenas da meta, ter meta e pronto, não, depende de você desenvolver as habilidades que serão necessárias para você atingir essa meta, chegar a esse resultado. Por isso que lá no início da semana eu ensinei você a pegar uma meta e dividir por etapas. Por quê? Porque sabendo qual é a etapa que você está vivendo no hoje para atingir essa meta, você entende qual é a habilidade que você tem que ter para vencer essa etapa, para passar de nível, para passar para a próxima. Talvez você tenha que desenvolver a tua comunicação, talvez você tenha que aprender a organizar mais as suas planilhas, talvez, não importa. Dependendo da sua meta, sempre vai ter alguma situação nessa etapa que você vai ter dificuldade. É aqui que tem que estar o foco concentrado. Qual é a habilidade que pode me travar? Qual é a habilidade que eu não tenho, que eu preciso desenvolver e pode me travar se eu não der atenção? Então, você vai focar na habilidade que você precisa para vencer a fase, vencer a etapa atual da sua meta, visando alcançar o próximo nível, a próxima etapa dessa meta em questão, certo? Então, vamos lá. Em Provérbios 22, 29, a palavra de Deus diz assim: vês um homem diligente na sua obra? É uma pergunta, né? Você vê um homem diligente na sua obra? Perante reis, esse homem será posto, não será posto entre os de baixa sorte. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui para nós em relação a gente alcançar metas, ou seja, em relação a eu e você podermos desenvolver habilidades? O homem diligente, que a palavra de Deus cita aqui, simboliza não apenas a habilidade e a competência, mas também ética e também perseverança. Então veja, um homem diligente, aquele que está, né, aquele que faz, aquele que acontece, aquele que vai para cima, aquele que resolve, né, ele tem que ter perseverança, então ele tem que continuar, não pode desistir. Ele tem que ter clareza sobre a habilidade que ele precisa para chegar ao resultado. Se ele não desenvolve essa habilidade, como eu expliquei há pouco, você não chega no resultado, você fica travado por isso. E ele precisa ter competência clara, né? Quando você desenvolve a habilidade, você aumenta a competência. Você aumentou a competência e diminui o medo. Você vai ter mais ação, você vai ser mais efetivo naquilo que você tem para fazer. Então, ser diligente é uma característica que você tem que trazer para a sua vida. Você tem que ser competente, você tem que ser perseverante, você tem que ser um desenvolvedor de habilidades que precisam para você atingir o resultado. Essa é a mente de uma pessoa que vence os objetivos, que vence as metas, né? Você é dirigente, Evelyn? Tento ser, né? Tenta ser, né? É isso mesmo, tem que ter foco nisso, né? E veja só, por que disso? Porque a excelência nas habilidades, ou seja, quanto melhor você fica nas habilidades, ela vai atrair mais oportunidades para a sua vida, uma lei natural, inclusive, né? Quanto mais competente você tem, você vai ter melhores relacionamentos, melhor network, vai te atingir melhores resultados. Isso tudo vai gerando caminhos novos aí pela frente na sua vida, oportunidades novas vão se abrir, ok? Vamos lá, no lado emocional, uma dica importante para você entender o conceito de hoje está na utilização da autorreflexão para identificar
áreas de maior necessidade de desenvolvimento. Eu venho batendo muito durante essa semana nesse tema, né, Evelyn? Você ter clareza, né? Você fazer uma autorreflexão. Qual é a competência que eu preciso desenvolver? Qual é a habilidade que eu preciso melhorar? O que eu tenho que fazer para esse resultado acontecer? Por incrível que pareça, isso é o que mais assusta as pessoas durante um processo de metas. Porque tem que dar duro, tem que pagar o preço para isso. Senão você não chega no resultado. Porém, é exatamente fazendo isso que você se transforma na pessoa que você precisa ser para o resultado acontecer na sua vida. Então, se você não paga esse preço, você vai pagar o preço de não ser tudo isso e de não ter o resultado que você quer. Como eu costumo dizer para os meus alunos, tem o difícil que leva você ao resultado e tem o difícil que mantém você onde você está. Escolha o difícil que você vai encarar. Porque para os dois difíceis aí em questão, você vai ter que pagar o preço. Né? Faz sentido, né, Evelyn? Faz. Então tem que mudar isso, né? E uma dica aqui, na parte prática, é você fazer um mapeamento dessas habilidades. Eu estou reforçando uma coisa que eu já falei numa outra aula, não sei se foi na de ontem ou na anterior, reforçar que você precisa ter um mapeamento por etapas. Você está vivendo uma meta, você definiu ela em etapas. Nessa etapa que você está vivendo, pode ser nesse trimestre, nesse mês, nessa semana, qual é a habilidade que está te segurando, te travando? Qual é a habilidade que você precisa desenvolver? Como que eu desenvolvo isso, Gerson? Bom, você vai olhar para essa habilidade e vai ver se você precisa de um curso, de um treinamento, de uma direção, contratar um coach, contratar um gestor, contratar um coach. Talvez essa habilidade seja dentro da sua empresa, precisa contratar um consultor para te ajudar no processo. Mas você vai buscar elementos que podem ajudar você a se tornar melhor naquela competência que você não tem. Você não precisa ser uma fera em todas as competências que você imagina ter. Você tem que ter um nível em que elas não te atrapalhem para chegar ao resultado. E aqui é que tem que ter o teu entendimento, né? O que é preciso acontecer para você. Então, veja que a primeira aula que a gente trabalhou, a primeira e segunda aula, que é como montar o planejamento, né? Como você definir a meta em etapas, rotinas, comportamentos, né? É de total importância para você saber o que você precisa fazer, no que você precisa se desenvolver. E a divisão por fase, por etapas da meta, faz com que você, em vez de focar em, meu Deus do céu, eu tenho que me transformar num super ultra cara, num super ultra homem para fazer essa meta acontecer, você vai olhar e vai falar assim, bom, nesta fase que eu estou, qual é a demanda? Qual é a competência? Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver só para eu passar de nível? Depois eu penso no outro nível. E assim você vai evoluindo na construção interna de competências e habilidades para você chegar ao resultado que você quer, ok? Evelyn, fala para mim, qual é uma habilidade que você gostaria de desenvolver aí para atingir mais metas? Acho que falar em público. Falar em público, olha que legal. E isso é uma competência que hoje em dia é muito importante, né? Porque... Tomando um golinho de água aqui... Por quê? Porque a gente vive no mundo da internet, todo mundo falando, tô aqui eu, aqui ó, tagarelando aqui com o povo, né, o tempo inteiro, mas a comunicação é muito importante. E a comunicação, quando a gente falar em público, às vezes você vai dar uma reunião para 3, 4 pessoas que trabalham com você está falando em público, as pessoas têm dificuldade. E desenvolver isso é muito importante. Então, veja, tendo essa clareza, você tem que focar nisso. Talvez no teu caso aí, Evelyn, fazer um curso de oratória, ler um pouco mais sobre isso, fazer testes com você, sabe? Exercitando. Sabe? Chama 1, 2 pessoas que você confia e faz uma apresentação de 3 minutinhos de um tema, de um texto, de algo que você quer falar e vai soltando isso. Vai indo. Eu fiz a minha palestra, Evelyn, com 17 anos, a primeira palestra da minha vida. E sabe o que eu falei? Ó, não tem nada a ver com isso hoje. Sobre o núcleo, sobre a fissão do núcleo de urânio da bomba atômica, que era um tema escolar na época. Imagina, você imaginou? Falando para 40 alunos sobre isso? Que doideira, quando eu me lembro. Mas olha aí, olha o que Deus tinha para mim pela frente, né? É assim que a coisa funciona. Eu quero que você entenda claramente quais são as habilidades que você precisa para ser a pessoa que você quer ser, para você atingir as metas nesse ano de 2025. Conta com a gente aqui no Liga 3i, está encerrando mais uma série, segunda começa outra. E eu quero te ajudar a chegar no nível de inteligência emocional, espiritual e produtiva que leva você aos resultados da sua vida. Então, continua com a gente se vê segunda-feira. Grande abraço para você, Deus abençoe todo mundo.